Oi, oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como costurar o bolso embutido com um vivo. Esse tipo de bolso ele é muito utilizado e é muito versátil. E ele pode ser aplicado em diversas peças, em blazers, paletós, calças, shorts, macacões, né? E tanto pode ser aplicado na parte dianteira quanto na parte traseira de uma peça. Além disso, ele pode ser posicionado na horizontal, na vertical ou então na diagonal, tá? Tudo depende do design da peça. Muita gente olha para esse bolso e acha que a costura é complicada, mas quando você segue o passo a passo, você vai ver que ele é mais simples do que parece. O segredo de toda técnica de costura, aliás, da costura, né, está na prática, tá? Então, se você quer aprender, vem comigo que eu vou te mostrar agora como fazer a costura do bolso embutido com um vivo. Aqui eu vou fazer a demonstração da costura do bolso no traseiro de uma calça. Então, no molde de uma calça, além do traseiro, também tem o molde do gabarito do bolso. No gabarito tem a marcação da posição do bolso, tem o molde da entretela, que é aplicada na abertura do bolso, e tem o molde do forro do bolso. Esse aqui é um molde de bolso inteiro, ou seja, esse tipo de bolso será cortado com o mesmo tecido da peça, o tecido principal. Nesse bolso não é utilizado outro tipo de tecido. Então aqui eu cortei o traseiro da calça e nessa peça tem uma pence. A primeira coisa a se fazer é costurar a pence. Em seguida será feita a marcação da abertura do bolso. Para isso, primeiro faça os piques nas extremidades da marcação. Depois de fazer os piques, posicione o molde do gabarito sobre o lado direito da peça e alinhe a cintura do molde com a cintura da peça. Depois de alinhar, faça a marcação das extremidades utilizando a caneta fantasminha ou o giz de alfaiate. Agora trace uma reta ligando os pontos. Para fazer a abertura do bolso, corte a entretela. Procure utilizar uma entretela mais fina, como a entretela de malha ou a entretela francesa. Aqui eu estou utilizando a entretela de malha. E para cortar o bolso, você pode cortar de duas formas. Você pode cortar o bolso no comprimento do tecido, ou seja, na mesma direção da sua peça. Ou você pode cortar o bolso na largura do tecido. Se o tecido que você estiver utilizando possuir algum tipo de trabalhado, ao cortar o bolso na largura do tecido, o vivo do bolso vai ficar em contraste com a peça, o que proporciona um efeito bem bacana. Então, cortar o bolso na largura ou no comprimento é indiferente. O que você vai avaliar é o contraste do acabamento em relação à sua peça e também avaliar a disponibilidade de tecido. Às vezes o molde está com fio para ser cortado no comprimento, mas não tem tecido suficiente, então você pode cortar o bolso na largura do tecido e vice-versa. Eu vou cortar o bolso na largura, conforme o fio do molde, até porque aqui vai ficar faltando tecido para cortar no comprimento. Mas se você quiser ou precisar cortar no comprimento, basta alterar o fio do molde. Para alterar o fio do molde, utilize a régua em esquadro. Posicione a régua com um ângulo de 90 graus sobre o fio do molde e trace uma reta em perpendicular. E se precisar, estenda a reta. Dessa forma, você pode cortar o bolso no comprimento do tecido e colocar o fio do molde em paralelo à orelha do tecido. Aqui eu vou cortar na largura do tecido, então vou utilizar o fio que já está no molde e vou deixar em paralelo com a orelha. Também faça a marcação dos piques do bolso e da entretela. Agora, pelo lado avesso do bolso, posicione a entretela, fazendo o encaixe dos piques nas laterais. E sempre confira se a base de cola da entretela está voltada para baixo. Agora, cole a entretela ao tecido. E aqui a entretela já está colada. O próximo passo é fazer a marcação da abertura do bolso sobre a entretela. Para fazer a marcação é necessário fazer os piques das extremidades e os piques do triângulo. Para fazer os piques você pode utilizar o furador. Agora, caso não possua o furador, faça os piques com a tesoura. Dobre as extremidades e faça os piques.
Posicione o molde sobre o bolso, alinhando os piques do molde com os piques do tecido e faça a marcação do bolso. Utilize a caneta fantasminha ou o giz de alfaiate. Na sequência, trace as retas ligando os pontos, conforme a imagem que está no molde. Esse bolso tem o vivo de 1 centímetro e uma abertura de 14 centímetros. Agora o próximo passo é posicionar o direito do bolso sobre o direito do traseiro e alinhar a marcação do centro do bolso com a marcação do traseiro. Alinhe as marcações de um dos lados e fixe o bolso com alfinetes. Faça a mesma coisa no outro lado. E para fazer a costura no contorno do bolso, ajuste o comprimento do ponto para o comprimento 2 ou 1,5. E aqui eu vou utilizar a linha na cor branca para que você consiga visualizar melhor as costuras. Mas na costura da peça, utilize a linha na cor do tecido. Inicie a costura posicionando a agulha mais no centro da marcação superior. A costura será feita somente no contorno da abertura. Inicie sem a costura de retrocesso. Siga com a costura até chegar em cima da quina, no ângulo de 90 graus. Se necessário, utilize o volante da máquina para que a agulha fique bem em cima da quina. Agora deixe a agulha baixada e gire o tecido. Veja que a agulha está bem em cima da quina. E na costura da lateral será necessário contar a quantidade de pontos que serão feitos. Então, se achar melhor, faça a costura manualmente. Aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Guarde esse número. Você vai precisar contar os pontos para fazer a costura na outra lateral com a mesma quantidade de pontos. Siga com a costura na parte de baixo até chegar na quina. Deixe a agulha baixada e gire o tecido. Agora faça a costura dessa lateral com a mesma quantidade de pontos que foram feitos na outra lateral. Deixe a agulha baixada, gire o tecido e siga com a costura passando 1 a 2 centímetros sobre a costura inicial e finalize sem a costura de retrocesso. E aqui o bolso está costurado, na parte de cima, na parte de baixo e nas laterais. O próximo passo é abrir o bolso aqui nessa marcação do centro do bolso. Inicie dobrando o bolso e fazendo um pequeno pique no centro. Em um dos lados, faça um corte sobre a linha desenhada até chegar na ponta do triângulo. Chegou na ponta, faça o corte das linhas em diagonal. Primeiro corte de um lado, chegando bem próximo à costura, mas tome cuidado para não cortar a costura. Quanto mais próximo da costura você chegar, melhor ficará o acabamento. Corte a outra diagonal também. Agora faça a mesma coisa no outro lado. Depois de fazer o corte, vire o bolso para o lado do avesso do traseiro. E aqui está a abertura do bolso. Na sequência, alinhe as costuras do bolso. Na parte de cima, tombe a margem de costura para cima e alinhe as costuras com o ferro. Agora tombe a parte de cima do traseiro sobre o forro do bolso e alinhe as costuras com o ferro, deixando a costura bem centralizada. Na parte de baixo, tombe a margem de costura para baixo e alinhe as costuras com o ferro. Tombe o traseiro sobre o bolso e alinhe as costuras da abertura com o ferro. Mantenha a costura centralizada. Depois que você alinhou as costuras, vire a peça para o lado do avesso para fazer a dobra do vivo. Para fazer o vivo, faça uma dobra onde termina a entretela. E essa dobra você vai alinhar com o final do bolso. Agora vinque com o ferro. E esse é o vivo de uma dobra.
O próximo passo é fazer uma costura para fixar a dobra do vivo. Para fixar, será feita uma costura sobre o triângulo, nos dois lados. Aqui, continuo com o ponto no comprimento 1,5 ou 2 e faço a costura somente sobre o triângulo, bem próximo da costura da lateral. Veja que a costura é somente sobre o triângulo. Faça a costura do outro lado também. E depois de fixar as laterais, é necessário fixar a parte de baixo do bolso. Tá vendo que essa parte está solta? Para ela não ficar dessa forma, é necessário fixar ela ao bolso. Então, tombe o traseiro para cima e faça uma costura de 1 milímetro abaixo da costura existente. A partir daqui, volte com o comprimento do ponto para o comprimento 2,5 ou 3. Inicie com a costura de retrocesso e em paralelo com a ponta do triângulo. Faça a costura deixando 1 milímetro da costura já existente. Essa costura vai passar por cima da dobra do tecido. Finalize com a costura de retrocesso em paralelo com a ponta do triângulo. E aqui a parte de baixo da abertura está pronta. Na sequência, vire a peça para o lado do avesso. Dobre o bolso, alinhando as bordas e fixe com alguns alfinetes. E na parte de cima da abertura do bolso, tombe o traseiro para baixo e faça uma costura de 1 milímetro abaixo da costura existente. Inicie com a costura de retrocesso, em paralelo com a ponta do triângulo, 1 milímetro abaixo da costura. Finalize com a costura de retrocesso em paralelo com a ponta do triângulo. E agora a abertura do bolso está pronta. O próximo passo é fechar as laterais do bolso. Faça a costura de forma que ela fique rente com a ponta do triângulo. Inicie e finalize com a costura de retrocesso. Faça a costura no outro lado também. O próximo passo é fazer o acabamento nas laterais. Você pode fazer o acabamento com overlock, zigue-zague ou viés. Se você optar pelo acabamento de overlock, é só fazer o acabamento. Agora, se você optar pelo acabamento com zigue-zague ou viés, refile as bordas. Nessa peça eu vou fazer o acabamento com o viés. Como estou usando um viés mais estreito, preciso refilar mais um pouco a lateral para que a costura não fique aparecendo. E para fazer o acabamento do viés aqui na dobra do bolso, vire o viés para o lado do avesso e faça uma costura. Refile o excesso de tecido, vire o viés e acerte a ponta. Em seguida, encaixe o viés na lateral do bolso e faça a costura. E aqui o acabamento do bolso está finalizado. Agora, para finalizar, fixe o bolso na cintura da peça. Faça uma costura deixando uma margem de meio centímetro. Ao finalizar a costura, refile o excesso de tecido. E esse é o resultado da costura do bolso embutido com uma dobra.